Primeiro, nós somos chamados a ter comunhão com Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O convite de Jesus continua de pé: vinde a mim e segue-me. Assim como ele também convidou os seus discípulos, diz o texto de Marcos, para estarem com ele. Em João 17 ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isto é a vida eterna, conhecer Jesus. Então, a primeira coisa que eu encontro no Novo Testamento com mais destaque sobre chamamento é que nós todos somos chamados para pertencer a Jesus Cristo. Ou seja, não está em questão aqui o que fazer, não está em questão aqui o que podemos oferecer. Não, esse Deus em Cristo nos chamou para a comunhão. Todos nós. 2, eu também encontro no Novo Testamento que Deus me chama para a liberdade. Gálatas 5,13, vós, irmãos, fostes chamados a liberdade. Liberdade do que, queridos? Da condenação da lei. A lei mata. Por causa do que? Da obra da cruz. Ali eu sou justificado, não devo mais nada. Cristo pagou a minha dívida. Sou livre da culpa e do medo. Isso é a parte dessa grande libertação. Mas existe uma outra libertação que Deus também opera no chamado, que é a libertação do pecado, ou seja, do egocentrismo. Afinal, os 2 grandes mandamentos de Deus para nós, quais são? Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Pecado é inverter esta ordem, é me amar e, se sobrar tempo, amar o meu irmão e talvez amar a Deus. É colocar a nós próprios em primeiro lugar, proclamando a nossa própria autonomia. É deixar-se absorver pelos próprios interesses e ambições egoístas, sem qualquer consideração pela glória de Deus ou pelo bem-estar dos outros. Isso é estar confinado na mais insalubre das prisões. Liberdade não é ficar livre de toda a responsabilidade que tenho com Deus e com os outros, mas é a libertação de mim mesmo, a fim de que eu viva responsavelmente em amor a Deus e aos outros, como meu Criador sempre quis. Por isso Jesus disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Abre esse texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje, Marcos capítulo 8, versículo 35. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. A leitura inicial que se pode fazer desse texto na RA é de que Deus está sugerindo o martírio e que tudo vai ficar bem com você. Mas parece que eu estou vendo uma coisa a mais aqui, porque essa palavra vida aqui é psique no grego, significando não a vida física, mas o fato de eu entregar minha vontade para Deus, para efetivamente servir e a encontrar felicidade. Prestem muita atenção nesse tema, porque isso não é nada popular. Especialmente em dias de teologia da prosperidade, em dias em que a fé e o egoísmo são amplamente promovidos.
ninguém quer falar em servir. Pois esse chamado de liberdade também inclui eu ser livre de mim mesmo, do ego que me domina e que não quer servir quando Deus me chamou a servir. Homem, mulher, e para cuidar daquilo que Deus havia dado. Terceira coisa para a qual Deus nos chama a todos, para a paz. Mas não é esta paz individual no meio da tribulação, mas a paz resultante da reconciliação de uns com os outros, porque este Deus que me chama para ser de Jesus, me chama também para ter paz com os meus irmãos e os meus semelhantes. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados. Assim, somos chamados não somente para pertencer a Cristo, mas também para fazer parte do povo dele e viver em harmonia. Temos um chamado para isso, queridos. Quarto, no Novo Testamento também encontramos Deus chamando para a santidade. Vimos esse texto, 1 Pedro 1,15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Tessalonicenses 4,7, Deus não nos chamou para a impureza, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Agora vá comigo a 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Ainda sobre esse tema do chamado para a santidade, para a santificação, diz o versículo 8 de 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Note agora, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, de novo, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, dia aí com D maiúsculo, referindo-se à volta de Jesus. Santa vocação tem a ver com o chamado santo, para que eu seja santo. Quinto aspecto, todos nós fomos chamados para testemunhar. 1 Pedro 2,9, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós fomos chamados para testemunhar as virtudes daquele que nos chamou. Sexto, nós fomos chamados para sofrer. Como é que é, pastor? Nós fomos chamados para sofrer. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Não estou falando de masoquismo, daquela pessoa que ama o sofrimento. Mas em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz Pedro: pois que glória há se pecar
pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Pedro está dizendo o seguinte: bom, quem erra vai mais apanhar mesmo. Se, entretanto, versículo 20, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência. O que diz agora? Está na tua Bíblia aí mesmo? Porque para a teologia da prosperidade esse texto não podia estar aqui. Não podia estar aqui. Mas ele está aqui. O que isso é, gente? Isso é grato a Deus, por quanto para isto mesmo fostes o quê? Chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E o texto segue nos mostrando o que Jesus fez e como ele se tornou exemplo para nós, não só substituto para nós na cruz, onde todo o sofrimento caiu sobre ele e agora a gente não precisa sofrer mais, mas ele nos chama, num certo sentido, a seguir os seus passos e também estar preparado para sofrer. Quantos dizem amém para isso? Será mesmo? Por isso que é uma questão de confiança. Porque se nós estamos nas mãos de Deus e Ele nos chamou, Ele vai nos habilitar para, com paciência, suportar e vencer o sofrimento, amém? Mas Ele nos chamou para isso. O que Jesus disse? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Aí você vai me dizer, sim, mas também o texto continua dizendo, se guardaram a tua palavra, vão guardar também a de vocês. Amém? É verdade. Se guardaram a palavra de Jesus, vão guardar a nossa. Glória a Deus por isso. Mas, se o mundo odiou a Jesus, o mundo também pode nos odiar. Não que eu vá me fazer odioso, o que é bem diferente. Esse texto que nós lemos de Pedro foi escrito quando as hostilidades de Nero para com os cristãos começaram a crescer. E os cristãos estavam, de fato, bem preocupados quanto ao seu futuro. E nesse sentido, então, Pedro vem dizer, isto é um chamado que vocês receberam. Não tenham medo, as coisas não fugiram do controle. Vocês têm alguém que vai na frente de vocês que também sofreu. Sétimo, o nosso chamado também inclui glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, mesmo livro. Ora, 1 Pedro 5,10, o Deus de toda graça, que em Cristo vos o quê? Chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E Pedro está tão contente de falar sobre isso, ele está falando de sofrimento, que ele louva a Deus, no versículo 11, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém? Queridos, nós não temos que ter receio do sofrimento, principalmente quando nós lutamos pela verdade, porque Deus vai estar conosco, e Ele foi sempre firme na hora do sofrimento, ao lado da verdade. Nós não temos que ter esse receio. Pedro chega a exultar aqui, mas uma coisa bonita, nós fomos chamados à sua eterna glória. Sofrimento e glória estão ligados no Novo Testamento, é só ler o texto. Foi por sofrimento que Jesus entrou na glória. Se com Cristo sofremos, Romanos 8,17, com Ele também seremos glorificados. Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós somos chamados para a glória. Claro que uma glória eterna, e por isso que Hebreus 3 diz que a nossa vocação é celestial e soberana, Filipenses 3,14, portanto o chamado de Deus não é apenas para esta vida, é também para passarmos a eternidade com Ele. Eu citei aqui 7 coisas para as quais, atenção, todo cristão é chamado. Isso faz parte da nossa vocação universal, nossa vocação geral, coletiva. Isso é para todos nós.
mas o nosso chamado e a nossa vocação é individual. Olha esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 7. Pediria que você abrisse aqui. Esse é um texto importante para aquilo que a gente vai comentar essa noite. 1 Coríntios 7, 17. Até agora estávamos falando de direção. A direção que Deus tem para todos nós está na Bíblia. A direção que Deus tem para cada um individualmente depende também da Bíblia, mas depende da oração, de buscar conselho, depende de humildade. Depois nós falamos da vocação geral. Mencionamos agora vários textos do Novo Testamento que mostram que Deus nos chamou para várias coisas: santificação, testemunho, e aí vai, paz. Mas agora quero falar sobre a vocação individual, o chamado individual de cada um de nós. Versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. Dá para notar aqui que o chamado é individual. É assim que ordeno em todas as igrejas. Versículo 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Mas agora preste atenção aqui. No versículo 18, a palavra chamado adquire um outro significado. Ali é chamado para a salvação, para todos. No versículo 17 está falando da vocação e do chamado individual de cada pessoa. Olha a diferença. Essas coisas nós não percebemos na linguagem da tradução, porque efetivamente, infelizmente, se usam as mesmas palavras com sentidos diferentes. Foi alguém chamado estando circunciso? Quer dizer, foi alguém salvo sendo judeu? Essa é a questão. Não desfaça a circuncisão, não deixa de ser judeu. Foi alguém chamado estando incircunciso? Quer dizer, foi alguém convertido sendo gentil? Não vire judeu, não se deixe circuncidar. Versículo 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Olha o versículo 20 agora. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Agora as duas palavras estão sendo usadas. Então, o chamado é para a conversão, mas o que Paulo está dizendo é que eu tenho que seguir na minha vocação individual. Vou citar um exemplo aqui, de repente, na minha profissão. Não é porque eu me converto que eu tenho que deixar de ser arquiteto. Siga você na sua vocação, mesmo tendo se convertido. Versículo 21. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é: quem é que chama? Deus. Nós estamos falando de dois chamados: o chamado para se converter, para ser filho de Deus, mas aqui também o texto fala de um chamado para desempenhar funções na sociedade. Não é o que diz o versículo 17? Cada um ande segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o Deus o tem chamado. Note que é Deus quem chama, mesmo antes da conversão, mesmo antes de uma pessoa se converter, Deus designa o que esta pessoa de alguma forma vai fazer na vida. Deus designa a família. Deus de alguma forma está com as autoridades para ordenar a nossa vida na terra. Parece que Paulo sugere aqui que a pessoa deve permanecer na sua vocação individual mesmo depois de se converter. Se alguém está casado ou é solteiro, deve se manter assim depois de se converter. Por quê? Porque talvez havia uma ideia de que com a conversão a vida passada toda era repudiada e os caras agora iam começar a casar de novo e iam também deixar suas profissões para adquirir novas, porque
afinal, tudo se faz novo. E é neste sentido que Paulo então restringe qualquer tipo de abuso. Isso também vale para judeu e gentil, para escravo e para livre. Claro que esse texto muito provavelmente foi escrito num período em que as pessoas achavam que Jesus ia voltar logo. E é por isso que Paulo diz: quem é solteiro, fica solteiro. Quem é casado, não te envolva com qualquer outro tipo de coisa. Mas também parece que Paulo tinha receio de que os coríntios achassem que agora, como novas criaturas, tudo na vida antiga tinha que ser repudiado como se fosse não divino. Queridos, a vocação que Deus dá para qualquer pessoa na face da terra, é Deus quem dá. Porque Deus ordena a sua criação através de vocações, saibamos disso ou não. O que diz Romanos capítulo 13? Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Poxa, a autoridade aqui vale para muita gente, para muita profissão, para vários cargos públicos, mas é no sentido de entender que, mesmo não convertido, há um Deus que gerencia essa coisa toda. E nós temos que saber disso, que a terra é de Deus, e que a autoridade é Ele quem institui. Paulo disse lá em Atenas: Deus é quem dá vida, respiração e tudo mais a todo mundo. Nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Deus faz o seu sol nascer sobre bons e sobre maus. Deus é o Deus desta terra, é o Deus desta cidade, a quem nós queremos consagrar para Ele, somente para Ele. Por isso, queridos, todo trabalho, assalariado ou voluntário, secular ou eclesiástico, deve ser visto como um tipo de cooperação, de vocação, de chamado que Deus dá, por meio do qual compartilhamos com Deus da transformação do mundo que Ele entregou aos nossos cuidados. É certo que somos chamados para evangelizar e testemunhar, mas é certo também que somos chamados a fazer na cidade, no estado, em sociedade, o bem para que vivamos em harmonia e as pessoas também vivam em harmonia. É claro que Paulo deixou de ser fariseu e os discípulos deixaram as suas vocações quando se converteram, porque eles se dedicaram integralmente ao ministério. Isso acontece, a pessoa se converte e muda de profissão, mas não precisa ser necessariamente assim. Pergunto, será que Zaqueu deixou a sua profissão? O que os reformadores diziam sobre isso no século XVI? Eles afirmavam que todo cristão tem um chamado divino, todos sem exceção. Eles rejeitavam a ideia de que o chamado religioso ou eclesiástico, de pastor, de padre, é superior aos outros. O que a gente chama de clericalismo, separação entre clero e leigos, povo. Será que cuidar da casa ou trabalhar para se viver são tarefas menos dignas do que a oração de um pastor aos olhos de Deus? Isso é dualismo. O que muitas vezes nós fazemos é literalmente isso. Nós embutimos na nossa vocação geral de cristãos, embutimos ela na nossa função. Ao invés de sabermos que em qualquer uma dessas vocações que Deus nos dá individuais, ou como pastor, ou como empregado, ou como porteiro, ou como pai, ou como mãe, Deus quer que eu tenha uma vida santa por ser cristão, eu passo a imaginar que eu tenho que ter santidade somente para os cargos religiosos, de a vocação religiosa, como pastor e padre. Aí sim, eu me sinto vocacionado de uma maneira cristã. Não. Por isso que eu falei antes da nossa vocação geral. Todos são chamados à santidade, ao testemunho, à liberdade, à paz, ao sofrimento, à glória, para pertencer a Jesus. Além disso,
cada um de nós tem a sua vocação individual. E na sua vocação individual vai trazer a sua vocação geral, que é ser cristão. Por isso não há trabalho que em algum sentido seja inferior. É óbvio que existem trabalhos que são questionáveis do ponto de vista ético. Mas Deus se preocupa com o nosso lar, com a nossa casa, amigos, trabalho, lazer, com a nossa cidadania e comunidade. A igreja não pode ser um povo egoísta que vive para si. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós estamos também aqui para testemunhar em Porto Alegre que Deus é bom. Por isso que lá em Atos diz que Deus não deixou de ficar sem testemunho de si ao longo da história, fazendo bem, dando chuva, estação frutífera e enchendo o coração das pessoas de alegria. Isso ele disse em Listra para um povo pagão. Deus ama a todos. Deus não ama só a igreja. Deus ama a todos. Agora é importante que você, na sua vocação individual, você que viaja, você que é porteiro, você que é médico, você que é advogado, você saiba que antes da vocação individual tem uma vocação geral, como cristão, para pertencer a Jesus, para ser livre, para testemunhar, para sofrer, para a glória. Deus te chamou para a glória, para a paz. Deus nos chamou a todos.